E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando aí então? Vocês já devem ter lido a página que eu recomendei, né? E a gente vai continuar com aqueles exercícios da página 235 que a gente começou na aula passada, né? Então, agora vocês já estudaram o mol, né? Vocês viram o que que é. Eu vou explicar um pouquinho e aí a gente parte para os exercícios que restam aí, beleza? Então, o que que é mol? Mol é um conceito que muita gente acha abstrato, mas não é tanto assim, na verdade. O mol ele é um conjunto de coisas, né? Você pode pensar, por exemplo, em uma dúzia de bananas, não é um conjunto de 12 bananas? Então, o mol ele é um conjunto de partículas. Só que ele não é 12, né? Ele não é 100, não é 500. Ele é 6 vezes 10 a 23. Esse número aqui, ó. Esse número tem o nome de constante de Avogadro, né? E um mol é 6 vezes 10 a 23, alguma coisa, né? Então, lembra de notação científica? 6 vezes 10 a 23 é um 6 com 23 zeros depois, né? Então, por que é útil a gente falar de mol? Porque lembra que na semana passada eu comentei com vocês assim, que se você pegasse um átomo de carbono e colocasse numa balança que mostra o resultado em gramas e aparecer a massa dele 0,000, um monte de zero, até chegar no número, então, se você colocar 1 mol de átomos de carbono na balança de grama, então você vai lá, pega um monte de átomos de carbono, amarra ele num pacotão, né? Um pacotão que tem 6 vezes 10 a 23 átomos, e você coloca esse pacotão em cima da balança. Ela vai mostrar 12 gramas, entendeu? Então, se um átomo de carbono sozinho pesa 12 U, 1 mol de átomos de carbono pesa 12 gramas. Então você vê que o número é o mesmo, né? O que mudou foi a unidade só. Então o mol ele é muito útil por causa disso, porque ele permite a gente pensar na massa das coisas numa escala da vida real. Ao invés de ter que ficar pensando em massa em unidade, massa atômica, você pensar numa balança que consiga pesar uma molécula, que é muito difícil, né? Na verdade não tem. Uma balança que consiga pesar gramas, você consegue. Então se você pegar um pedacinho de grafite, por exemplo, o grafite da lapiseira, e você conseguir contar 12 gramas dele na balança, você vai saber que ali você vai ter 1 mol de átomos de carbono. Entendeu? Então essa que é a utilidade dele. E tendo em mãos esse conhecimento, a gente consegue fazer bastante coisa em química. É um assunto bastante importante e ele vai voltar a aparecer muitas vezes ainda. Tá? Então é muito importante que vocês entendam isso daí. Me busque se tiver dúvida, tá? Não deixe passar não. Porque depois a gente vai ver estudo dos gases, vai precisar usar mol estudo dos gases. Estequiometria, vai precisar. Termoquímica no segundo ano, vai precisar também. Então o mol, assim, ele aparece muito, tá? Mas não é difícil não. Entendendo esse conceito aí da dúzia das bananas, fazendo a comparação, dá pra gente chegar lá. Então, meu gato resolveu arranhar a porta, ele não liga não, tá? Vamos ver exercícios 9 ao 14 aí. Então, exercício 9 aí, ele diz, mesmo enunciado de antes, né? Ele dá 5 moléculas de CO2 aí, né? Dá a massa deles, né? Massa atômica, que você consulta na tabela periódica, dá a constante de Avogadro. Aqui ele foi bonzinho e deu. Eu nas minhas provas costumo dar também, né? Mas, tipo, no vestibular, em alguns deles é esperado que você lembre desse número aqui, tá? Então, nem sempre isso vai ser fornecido. Aí no exercício 9 ele fala, determine a massa molecular da substância. Então, para a gente achar a massa molecular, é a massa de uma molécula, né? Então a gente ainda não está pensando no mol. A gente está pensando em uma molécula só. A gente viu aqui que a massa de cada carbono é 12, de cada oxigênio é 16, e uma molécula é feita de um carbono e 2 oxigênios. Então vai ser uma vez a massa do carbono, uma vez 12, mais 2 vezes 16. Então, ó, massa do CO2. Na lousa, esse CO2 aqui eu deixaria pequenininho aqui embaixo. Ó.
Ficaria o M grande e CO2 pequenininho embaixo para eu dizer que é a massa do CO2. Então, 2 vezes 16, 2 oxigênios, mais 1 vez o carbono. Isso tudo vai dar 44U. Beleza? Porque é a massa molecular de uma molécula só. Então, a unidade ainda é U. Tá bom? Ela só vai virar grama quando a gente estiver falando em mol, em um pacotão de moléculas. 10. Determine a massa em gramas de uma molécula. Aí a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3. Meu gato está tentado ali, gente. A gente vai ter que fazer uma regrinha de 3. A gente sabe, ó, que se uma molécula de CO2 pesa 44U, então 1 mol de moléculas vai pesar 44 gramas. Né? 1 mol de moléculas significa o quê? Significa 6 vezes 10 a 23 moléculas. Entendeu? 1 mol é 6 vezes 10 a 23, é a mesma coisa. Então, 1 mol de moléculas disso, 6 vezes 10 a 23 moléculas disso. Tranquilo? Então, se 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 pesa 44 gramas, uma molécula vai pesar X. É uma regrinha de 3. Então, 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2 pesam 44 gramas. Então, uma molécula só vai pesar X. Então, resolvendo isso daí, a gente vai multiplicar em cruz, né? Vai ficar X vezes 6 vezes 10 a 23 é igual a 44. Ou seja, X é igual a 44 dividido por 6 vezes 10 a 23. Então, o resultado vai ser 7,3 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, se você conseguisse pegar uma molécula de CO2 e colocar na balança em gramas, uma molécula só, ele ia mostrar 23 zeros e depois 73. Esse é o resultado. Entendeu? Isso é notação científica, né? Se vocês tiverem alguma dúvida de notação científica, pode me procurar, viu, gente? É importante a gente dominar essa ferramenta aí, porque ela facilita muito as contas pra gente, tá? Isso daqui, essa continha, eu estou colocando ela direto aqui porque é uma apresentação, tá? Se você for fazer no caderno, você vai colocar um número em cima do outro e tudo mais. Olha aí quem chegou. Chegou o safado atentado aqui. Enfim. Então, exercício 10 é isso daí. Aí, exercício 11. Determine a massa em gramas de 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, é isso daí que a gente falou, né? Se uma molécula só pesa 44U, então, aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 moléculas vão pesar 44 gramas. Né? Muito simples. Tá aí. No 12 ele fala, determine a massa em gramas de 1 mol de moléculas da substância. É o que a gente acabou de responder. Quando ele fala 6 vezes 10 a 23 moléculas, ele está falando 1 mol de moléculas. É a mesma coisa, são sinônimos. Então, 44 gramas de novo. Tranquilo? No 13 ele fala, qual o valor da massa molar da substância? O que é a massa molar? É a massa de 1 mol da substância, entendeu? A gente não viu aqui que a cada, olha, no exercício 12, 1 mol de moléculas da substância equivale a 44 gramas? Então a gente pode dizer que a massa molar da substância é 44 gramas por mol. Ou seja, a cada 1 mol que você tem da substância, cada um pacote, você vai ter 44 gramas. Então a massa molar é 44 gramas por mol. Entendeu? O que significa essa relação? É uma questão para você fazer proporção depois. Ou seja, se 1 mol pesa 44 gramas, eu posso descobrir quanto pesam 2 mols. Vai pesar 88, duas vezes isso daqui. Entendeu? Meio mol. Existe isso também. Você pode pegar um pacote de 1 mol e dividir ele em 2. Né? Você vai ficar com uma metade só. Meio mol vai pesar 22 gramas. Tudo bem? Então é isso que significa massa molar. Beleza.
Agora o cachorrinho da vizinha que está latindo. Os animais estão contra mim hoje. Tá. Aí o 14. Determine a massa em gramas ou o número de mol de átomos existentes em. Aí ele dá 3 casos aqui, ó. Então veja o que ele está dizendo, ó. Determine a massa em gramas ou o número de mols. O que isso quer dizer? Que em cada uma dessas opções, ou ele vai dar uma massa, ou ele vai dar um número de mol. Se ele der a massa, ele quer saber o número de mol, e se ele der o mol, ele quer saber a massa. Entendeu? Aí aqui no item A, ó, ele deu 560 gramas de ferro. E ele falou, a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Ou seja, um pacotão de 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro vai pesar 56 gramas. Agora, se 1 mol de ferro pesa 56 gramas, quantos mols eu vou ter em 560 gramas? É uma regrinha de 3. Então, 1 mol de ferro pesa 56 gramas. X mols vão pesar 560. Entendeu? A primeira linha da regra de 3, olha, perceba que é a massa molar. 56 gramas está para 1 mol, tá vendo? 56 gramas está para 1 mol. Então, sempre que você vai fazer a regrinha de 3 desse tipo, uma das linhas vai ser a massa molar. E aí a segunda linha, como é que a gente organiza? Lembra que quando você está fazendo a regrinha de 3, você tem que ter a mesma unidade em cada lado da regra de 3. Então aqui na direita, ó, tá tudo em grama, tá vendo? Eu só tenho massa do lado direito. E do lado esquerdo da regra de 3, eu só tenho mol, né? Então você tem que fazer assim para a regra de 3 dar certo. Aqui onde tem o mol, debaixo, você vai ter que colocar outro mol. Se aqui você tem grama, debaixo dele você vai ter que colocar outra coisa em grama. Beleza? Se você pegar mol e colocar o grama aqui embaixo, aí vai dar tudo errado. Tá bom? Então, resolvendo isso daí, a gente vai multiplicar em cruz, né? 1 vezes 560 é igual a x vezes 56. Resolvendo, x é igual a 10 mol, né? Uma outra forma de você olhar isso daqui é pensar o seguinte, ó. De 56 para 560, eu não multipliquei por 10? Então, do lado esquerdo, eu vou ter que multiplicar por 10 também. Então, 1 vezes 10, 10. Tudo bem? Aí, item B. 0,5 mol, meio mol, de Hg. Hg é mercúrio. Ele fala, massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol. Então, é a mesma coisa, ó. Você já tem uma linha da regra de 3 aqui. 1 mol equivale a 200 gramas. E aí, a segunda linha vai ser meio mol equivale a x gramas. Então, da massa molar aqui, ó, 1 mol equivale a 200 gramas, ó. Então, meio mol que ele deu pra gente vai ser x gramas. Então, o seu x vai ser 100 gramas, né? Porque daqui para cá você não dividiu por 2? De 1 para meio? Então, daqui para cá você vai ter que dividir por 2 também. Tudo bem? Ou você pode multiplicar em cruz, dá na mesma. E o item C, 100 gramas de neônio. Massa molar igual a 20 gramas por mol. Mesma coisa, faz a regrinha de 3, em que uma das linhas vai ser 1 mol equivale a 20 gramas. 1 mol equivale a 20 gramas. E aí, 100 gramas de neônio vão ser x mols. 100 gramas, x mols. Tá difícil, não sei se vocês ouviram o carro passando na rua. Então, olha, de 20 para 100 ele multiplicou por 5, né? Então, daqui para cá vai ter que multiplicar por 5 também. 5 mol. Então vocês percebam que é aquela conversa da aula passada, né? Átomos diferentes têm pesos diferentes, né? Tamanhos diferentes, né? A gente viu que o átomo de hidrogênio, se ele é pequenininho e pesa 1, o átomo de mercúrio é gigantesco e pesa 200, né? E a gente pode ver isso nas massas molares, olha. Então a massa molar é um dado que vai mudar dependendo da situação, de com quem que você está lidando, com qual átomo, com qual molécula, entendeu? Ó, o átomo de ferro, 1 mol dele pesa 56 gramas. Mercúrio, 200 gramas, muito mais pesado que o ferro. Entendeu?
Então você tem que prestar atenção em que substância você está lidando. Um outro tipo de exercício é como esse daqui que a gente já viu antes, ó, em que ele dá as massas dos átomos, e aí a massa da molécula você vai ter que achar. Você vai ter que combinar as massas dos átomos até formar a molécula inteira, como a gente viu aqui, ó, no exercício 9. Tudo bem? Então, a massa molar vai depender de qual elemento você está lidando. E aí, ou o exercício vai dar a informação para você da massa molar, ou você vai ter que consultar a tabela periódica. Tem provas que você vai fazer, vestibulares, no futuro, que é assim. No começo da prova ele dá uma tabela periódica para você, xerocada lá no papel. E aí você vai ter que consultar tudo lá. Tudo bem? Então é isso daí, gente. Por hoje é isso daí. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar, tá bom? Tem o horário do plantão, terça-tarde, né? O horário da aula agora. E é isso daí, gente. Se cuidem, fiquem bem e até mais.